Começa agora o nosso CJC+, sejam muito bem-vindos. E hoje eu tô aqui com a nossa mascotinha Mel, né, que ela tá sumida um pouquinho. Tem pessoas que falam, ué, cadê a Mel? Ela não participa mais do programa. Mel, ela participa assim, só que ela está na adolescência. Você sabe aí de casa que quando a criança entra na adolescência, ela fica meio rebelde. Então a nossa mascotinha, ela tá um pouco estressada, né, minha filha? Então ela tá assim, ó, sabe? Aí ela de vez em quando quer ficar só na casinha. Mas ela tá assim, todos os dias aqui com a gente, tá bem bonita, os pelinhos já estão crescendo novamente, só está precisando de um adestramento, né, filha? Fala com o pessoal de casa. Eu já tô precisando de um adestramento. Linda. Bem, gente, falando em crianças, né, falando em adestramento, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hoje vamos falar aqui de um assunto muito legal. Você já ouviu falar em consumismo infantil? E o tema de hoje, para alguns, podem ser um pouco complexo. Não sei nem se alguém já ouviu falar nesse tema. A gente está falando sobre consumismo infantil. Será que o seu filho é daqueles gurizinhos que ele não pode ver nada na TV, que já sai pedindo, mãe, eu quero, mãe, compra para mim. E quando sai na rua, é da mesma forma. Mãe, eu quero, por favor, compra pra mim. E se você não compra, assim, se você não compra... Não, eu não era assim, não. Eu pedia uma vez. Se ela não tinha... Eu não pedia mais, porque eu sabia que ela não tinha mesmo, né? E eu tinha um conhecido da gente, sabe o que ele fazia? Ele se jogava no chão e ficava esperneando. Foi esperneando, pra vergonha dele, né? Bom, esse é o nosso tema de hoje e a gente está aqui para tentar esclarecer um pouco, né, sobre isso, que às vezes pode até se tornar um problema. Então, como cuidar, como tratar, como educar o seu filho da forma correta? E será que a mídia, a publicidade infantil, ela tem atingido as crianças de uma forma nociva? Estamos falando sobre isso e para nos ajudar nesse assunto, no bloco anterior, a gente conversou aqui com a psicóloga Lívia Marques, que nos deu uma ajuda muito grande, vai continuar com a gente aqui nesse bloco. E também, Carla Ribeiro, agora nós vamos receber mais um convidado, ele que é publicitário e vai poder também nos dar aí uma luz muito grande sobre o assunto, o Eduardo Melo. Seja muito bem-vindo, Eduardo, tudo bem? Tudo bom, obrigado pelo convite. Bom, a gente vai falar aqui um pouco sobre esse input em cima das crianças, que na verdade... A propaganda hoje está muita parte da propaganda é direcionada para as crianças, para elas poderem influenciar na compra dos pais. E teve uma época que eu falava assim, quando eu fiquei sabendo que tinham vetado nessa questão dessa publicidade direta, né, para a criança, eu fiquei pensando, mas qual o problema? Né? Qual o problema de você ligar a TV e ver lá, compre batom, compre. Eu vou lá, pessoal, se a mãe tiver, ela não compra, acabou. Só que é algo vai um pouco além disso, né? Vai muito além, bastante fora disso. Hoje em dia você tem uma carga de diminuição muito grande dos programas, canais abertos em cima da TV, o que obrigou a propaganda a migrar para outros meios. Então, acho que hoje em dia a internet talvez seja o principal fator de influência para as crianças. Toda criança joga, toda criança está sempre olhando a internet, brincando, vendo YouTube, vendo vários canais, e isso daí leva essa propaganda. A propaganda está sempre embutida dentro dos formadores de opinião, dos influenciadores digitais, eles estão sempre levando isso. E esse mecanismo acaba fechando com que o compre batom volte, de certa forma, a existir. Só que não é tão explícito, né, no caso? Ele não é tão explícito. Mas agora, como o Eduardo mesmo falou, hoje os influenciadores digitais, eu vejo como pelas crianças que me rodeiam ali também. Sim. Hoje as crianças falam, não, tia Carla, tira do desenho. Eu quero ver o Felipe Neto, eu quero ver não sei quem aí, Neto também, Lucas Neto e tal. Mas gente, como assim? Vocês não querem assistir desenho? Não, eu quero assistir eles. Né? E eles mesmos, eles já usam da propaganda também para influenciar as crianças, né? Na época da Páscoa. Hoje eu tô aqui com ovo de Páscoa Você quer só os adultos? Não, eu tô aqui com o ovo da Páscoa da Barbie, por exemplo. Aqui no ovo de Páscoa da Barbie, você vai ver o brinquedo que vem e tal. E aquilo ali, meu filho, vai mexendo também com a cabeça das crianças. Mas até eu compro, pô. Vem com brinquedo? Não tem como. Poxa. Então eu queria saber do Eduardo. Eduardo, como a publicidade correta age aí nessa forma da propaganda para as crianças? Como seria o certo? Porque errado
Eu acho que não é, né, gente? Ter a propaganda aí é bom pra gente conhecer também produtos novos que estão chegando no mercado, mas qual seria o jeito correto de anunciar esses produtos e que não seja de uma forma ofensiva, agressiva? Bom, não sendo agressivo é um pouco difícil. Se a gente pensar na origem da propaganda voltada para a criança, ela começou na década de 30, com o Popeye, personagem, onde ele adquiria... Mas não funcionava não, né? A ideia porque era que... até hoje eu não gosto de espinafre. Não, tô brincando, eu gosto sim, é uma maravilha. Espinafre é bom. Eu gosto. A ideia era o quê? Fazer com que as crianças comessem o espinafre. Tanto pouca gente conhece. A origem do Popeye não era o espinafre que dava força. Era uma galinha que ele tinha que fazer carinho. Ele fazia o carinho e ganhava força. Isso foi alterado pela mídia em 1932, algo parecido, onde ele começou a ter a latinha de espinafre, a comer o espinafre para ganhar a força. E a partir daí se descobriu que existia esse vínculo para a criança. Então todos os personagens passaram a ter propagandas adicionadas, Disney, quadrinhos, mais tarde super-heróis, vindo ali de Batman, Super-Homem. Todos os personagens basicamente começaram a ter esse marketing. Trazendo para o mundo de hoje, a televisão não tem mais essa força que já teve. A internet, como eu falei antes, o influenciador digital, ele tem muito. E qual é a preocupação? Qual o cuidado que essa pessoa tem em passar? Não falando mal, claro, mas... Lógico. Qual a origem que essa propaganda tem? Vale qualquer propaganda? Vale você vender batom para uma menina de 5 anos de idade? Porque a menina de 5 anos de idade, ela vê a mãe se maquiando, se arrumando para ir trabalhar, para sair à noite, surge aquela curiosidade. Até que ponto é interessante ela ter essa influência da própria mídia, de uma pessoa que ela está seguindo, que ela está assistindo, mostrar, use o batom da Barbie, como você mesmo citou. Use esse batom para quê? Qual o objetivo da criança em usar aquilo? Imitar a mãe? Não sei, fica sempre essa dúvida. E a necessidade hoje é de você começar a regular de alguma forma, a entender o mundo do YouTube, do Facebook. Eu não vou nem botar Facebook não, YouTube realmente, que é onde você tem o vídeo, para que essas pessoas que estão influenciando entendam que, poxa, não é um vale tudo. Mesmo que ele receba de uma marca e tudo, ele tem que ter uma conscientização de que há um limite para isso. E esse limite a gente ainda na verdade, não está nem próximo a ele. Está muito distante. Desculpa, mas seria um filtro? Seria um filtro, mas quem faria esse filtro? A própria pessoa que tem o canal teria que pensar nesse filtro, entender o potencial dele, porque hoje em dia... Esses influenciadores, como todos, sem citar um específico, o poder que eles têm é muito grande. É imenso. Até com a gente. Até com a gente até também. Não, comigo eu sempre falo isso aqui. Porque a gente assiste essas meninas, as blogueiras e tal, e elas falam de uma forma, com uma convicção. Não, gente, olha, eu tô usando esse creme aqui e tal. Depois que eu usei esse creme, meu cabelo tal. Eu falei assim, gente, eu vou comprar esse creme pra ver se realmente é verdade. Então, se com a gente também a gente fica encantado pelas influenciadoras digitais, porque é a nossa referência, assim como a gente tem referência na internet, as crianças também têm hoje. Como eu falei, é muito raro criança hoje sentar na frente da televisão para assistir desenho. As crianças vão sozinhas, gente, e crianças pequenas, de 5, 6 anos de idade, querendo lá colocar nos influenciadores para ver o que eles estão falando, o que eles estão fazendo, esses desafios e tal. Agora, assim, a dúvida é, quais os cuidados, vamos supor aí, que tem vários publicitários nos assistindo agora nesse exato momento, quais os principais cuidados que eu tenho que ter para fazer uma propaganda? Quais limites que eu preciso ter? Bom, propaganda de ordem, ela na verdade é proibida até. O famoso compre batom, ele se tornou uma coisa proibida. Compre, faça. A ordem de você fazer, ela hoje em dia é proibida e eticamente ela é muito mal vista no meio quando usada, voltada para um público infantil. Dentro disso, fica difícil você criar uma regra, criar um mecanismo de defesa. Parte do quê? Quem bola essa propaganda, passar, a pessoa que está informando, o meio que está levando essa propaganda para a criança,
ter esse entendimento de que, poxa, não vou fazer compre, faça. Existem alguns casos aí de que a própria pessoa fala, peça para o seu pai comprar. E isso gera uma coisa muito ruim, porque os amiguinhos da criança compram. É comum você ter na escola aquele meio em que as crianças têm determinada coisa e aquele que não tem, às vezes, até excluído. É verdade. Um exemplo claro disso é dentro de fast food. Sai uma série nova, um filme novo, um desenho animado. Verdade. Você tem o quê? A venda casada. Teoricamente, a venda casada é proibida no Brasil. Aí, ó. Não sabia. E você tem os lanches infantis em que vem um bonequinho do filme. Opa! E tem que colecionar todos. Sim, as a criança quer todos. Mas hoje em dia você não tem uma regra de que a comida fast food é uma coisa que os pais querem a criança longe. Muitas crianças não comem até o fast food. Já tem pesquisas disso de que a criança come normalmente, a criança come um quarto do sanduíche, Verdade. um pouco da batata como frita, resto, né? Sempre assim, né? mas quer o brinquedo. E depois quer outro brinquedo, e aí vai, a coleção inteira. E aí o pai vai comprando. O Né? pai se vê obrigado a comprar. E aí é aquilo que eu voltei aqui, né? E o limite, na verdade, né? E o posicionamento desse responsável, né? Em determinados casos, o pai também compra e ele coleciona, né? Eu tava assistindo uma propaganda bem antiga e a gente vê como é que era um pouco agressiva mesmo. Que era acho que de umas tesourinhas do Minnie, da Minnie, do Mickey. E da propaganda falava assim, ó, não sei que tesourinha da Mickey, só você não tem. Falei, caraca, eu penso assim, se eu fosse adulto, eu ia falar, pô, eu não tenho? Vou comprar agora. Só eu não tenho. Então, por aí mesmo. É nesse naipe. Então, se essa propaganda, existe várias coisas que a pessoa que está montando a peça publicitária, ela tem que observar para não agredir, né, a criança de uma forma direta ou de uma forma indireta. O que ela pode fazer quando o assunto é criança dentro da publicidade? A propaganda oficial, vamos dividir em dois mundos, tá? A propaganda que a gente estava falando do influenciador digital e a propaganda que a gente vai ver nas revistas, na TV, em canais online também, que são oficiais. Você tem as regras infantis que você não pode ultrapassar, que são, principalmente a palavra de ordem, ela é proibida. Você não pode obrigar a criança a ter aquilo. Você não pode nunca fazer como o caso que você citou agora. Não pode ser algum... Você não tem. Olha, seus amigos têm, você não tem, então obrigue seu pai a comprar. Vá lá e... são essas regras que você tem, e principalmente, como eu falei antes, você não tem uma regra definida. O que você tem não pode usar palavras de ordem. Isso daí também é uma coisa que está influindo para a propaganda adulta. Cada vez mais se a gente reparar que palavra de ordem está saindo, a não ser até nos mercados, na propaganda de mercado não tem mais o compre já. É verdade, compre já. É o ofertão que a gente chama, né? Mostra as ofertas, mas não tem o fechamento de que compre na hora. Só botar promoção que a gente compra, filho. Tem que botar promoção. Né? Botar promoção já era. Você pedir para comprar. E você tem essas regras que você segura o publicitário para ele não desenvolver, não sair daquela linha ética. Mas isso é o publicitário, é a propaganda que a empresa vai, compra, paga, é produzida, é trabalhada. Quando a propaganda acontece de uma forma aberta, aí não tem uma regra, você não tem nada hoje que trave essa propaganda. E o grande perigo que a gente está tornando é o quê? A criança hoje em dia não vê mais o canal por assinatura. Na TV aberta você tem pouquíssimo desenho. O canal por assinatura, alguns. Acabaram. E a criança acaba partindo para o alternativo. Sim. Uma coisa que outro dia eu também estava vendo uma pesquisa, a criança hoje em dia não tem mais o interesse de ser astronauta. Eu, quando era criança, eu queria ser astronauta, queria ganhar os ares, não sei. Esse Bombeiro, astronauta. Hoje em dia ele quer ser youtuber. Sim. A criança fala, eu quero ser youtuber, eu quero ter o meu canal para ganhar um dinheiro. Gente, mas como assim? Não, eu quero. Tem que estudar. Eu quero. Também. Não é fácil também ser youtuber, não, gente. Essas crianças, acho que é fácil. Acho que é fácil gravar todo dia? Não é, não. A gente conhece esses influenciadores digitais. É tudo muito difícil. Verdade. A gente tem que ver além também. Eu sei que você também deve conviver com crianças. Você tem filhos? Não tenho. Mas convive também com crianças, né? Você, como consumidor, quando você fica também analisando em casa essa propaganda aí, ó.
tá muito... Sério, não tá legal pras crianças. Você tem esse senso crítico como consumidor ou não? Você fica com os dois, com o lado publicitário e o consumidor ao mesmo tempo? A gente sempre faz análise do comercial, quando a gente vê, principalmente algo que me interessa. Eu vou até sair um pouco do infantil, vamos trazer para minha idade. Se me interessa, eu olho, mas sempre rola uma crítica depois. A minha esposa também é publicitária, jornalista publicitária. Então a gente sempre conversa, essa propaganda tá pegando pesado, tá apelando, tá pegando pesado. Eu consigo ter essa facilidade de analisar. Sou influenciado várias vezes, eu compro por impulso muita coisa. Eu sou um consumista somos dois. de primeira. Mas eu sempre consigo ter essa percepção de que existe uma forçação, existe um momento econômico, tal empresa está exagerando na chamada. Nos próprios ofertões, eu sou um crítico de ofertão, seja de eletrodomésticos, de mercado. Eu acho que aquilo ali é o que sustenta a propaganda, a gente sabe, mas aquilo dali é uma coisa horrível. Para a gente, como publicitário, aquilo é horroroso, na forma daquilo agir e trabalhar. Quando volta-se ainda para o público infantil, é pior ainda. Agora, eu sou um consumidor desde criança. Eu sempre fui muito influenciado por propaganda, sempre gostei muito de assistir televisão e sempre trabalhei, sempre fui atacado pela propaganda. Até eu começar a aprender, a analisar a propaganda de forma diferente, estudar a publicidade em si, a gente hoje em dia consegue visualizar e identificar onde está o X da questão. Eu lembro muito eu lembro que eu tinha vários amiguinhos de escola e alguns, teve um dia que eu fui na casa de um amigo, ele tinha tanto brinquedo. Parecia a Disney, velho. Parecia a Disney. E não brincar nem com a metade, porque os brinquedos eram novos. Então, pode ser um exemplo daqueles pais, né, que davam brinquedos para suprir a questão de uma falta, né? Ou da falta deles mesmos, ou da falta de alguma outra coisa, que isso não é legal, né? A gente agora, eu estava até conversando aqui com a Jéssica um pouquinho, que, gente, brinquedo não é barato, não, é caro. É muito caro. Uma piscina de bolinha que eu fui dar de presente. Gente, uma piscina de bolinha, R$200. Uma piscina de bolinha que dá para uma criança até uns 6 anos de idade. Depois a criança vai ter que doar. Melhor fazer. Então, realmente, Papercraft, galera. A gente... Papercraft, faz de papel. Você imprime colorido. Você viu, a gente trouxe um rapaz aqui de Papercraft? Ele faz qualquer boneco de papel. É só você colar. Maravilha, presentão aí. Um abraço, Rafael, que tem ensinado aí os pais, né, a economizar. Então, Eduardo, isso que a gente está falando aqui realmente é muito importante sobre o consumo consciente, esse negócio da pessoa ser consumista, de querer comprar só porque viu a propaganda. Agora nem é só o que veio na propaganda. Eu vi determinada atriz usando na novela tal. É verdade, é uma vou lá, diferente. quero comprar também. A gente tem que ter cuidado com isso. Muito cuidado. Você, por exemplo, citou a piscina de bolinha. Pegando um pouquinho mais velho, você tem o videogame. Opa! O videogame, a criança... Aqui, né? Quanto custa um joguinho novo de um videogame? Bom, cento e pouco, 200 reais, 250. Não é pra criança não, né, gente? Pra gente. E a criança, daqui a pouco, fica assim, enjoa daquele jogo. A criança, hoje em dia, na minha geração, a gente a tendência era enjoar um pouco mais tarde do brinquedo. Hoje em dia é muito rápido. Sim. Então a criança... pai, quero um videogame. Pai, mãe, beleza, tá aqui o videogame novo. 15 dias depois já não quer, já está encostado num canto, ele já quer um outro videogame. Os joguinhos de celular, a criança enjoa muito rápido disso e está sempre querendo algo novo. Então, essa facilidade, em trocar o brinquedo, a necessidade de querer uma coisa nova, é muito forte. O pedido para os pais, como ela falou, a necessidade que o pai às vezes tem de compensar algo dando esse brinquedo para a criança. A ausência. E tudo gera uma necessidade. Quando o pai não tem o poder para dar um videogame novo, gera frustração na criança. E a gente aí começa a ter um ciclo vicioso que não termina. Eu trabalho muito com recolocação de mercado também. Então eu vejo pais que às vezes estão numa situação crítica, estão sem dinheiro para comprar comida às vezes para casa, mas se viram para conseguir comprar um brinquedo para a criança porque o amiguinho tem e o filho dele tem que ter também. Meu Deus. Porque ele está desempregado, porque ele está precisando, por vários outros motivos. Então, isso acaba se tornando um ciclo dentro da sociedade muito perigoso.
Não que comece com a criança, mas a influência vem da criança. E você gera uma série de problemas com isso, uma série de dificuldades familiares. Tá bom? Vou pedir para vocês deixarem contato, rede social, o que vocês quiserem, tá bom? Vamos começar pelo nosso querido Eduardo. Só olha para aquela câmera, Eduardo, deixa seus contatos, tá bom? Fique à vontade. Bom, meu contato mais fácil é por e-mail, edumelo, com 2 L's, @melza.com.br, ou pelo WhatsApp 21 97638 2956.